Na segunda mensagem de hoje, o tema é tenho que admitir. Eu quero que você já abra comigo lá em Marcos capítulo 12, versículo 30 ao 31, onde Jesus ele está ensinando para nós sobre relacionamento com Deus e relacionamento com a igreja e relacionamento com o próximo. Marcos capítulo 12, verso 30 ao 31. Só recapitulando aqui, irmãos, também uma coisa importante avisar para vocês, que essas mensagens, elas estão sendo gravadas e você pode ouvir nas plataformas digitais. É super importante que você ouça, talvez alguma coisa que eu falei aqui você não conseguiu anotar, você pode ouvir de novo e anotar e mergulhar ainda mais. A gente está também mergulhando nesse assunto nos grupos pequenos. Amém? Glória a Deus. Na mensagem anterior, nós falamos sobre 8 decisões que nós precisamos tomar em nossa vida. Falamos da importância de tomarmos decisões, porque afinal a Bíblia, ela não fala de opiniões, mas ela fala de decisões, né? As nossas opiniões não mudam o mundo, mas as decisões que nós tomamos afetam a nossa vida e consequentemente as pessoas que estão ao nosso redor. Na primeira decisão nós falamos sobre a decisão de admitir que nós temos problemas. Se alguém fala que não tem pecado, que não tem problemas, é santo, é perfeito, não precisa de Jesus. Jesus não veio para te salvar, pode ficar tranquilo. Você pode até para ir para o inferno, mas Jesus não tem compromisso com você. Mas se você admite que você tem problemas, que você tem dificuldades, debilidades na tua jornada, entenda que Jesus ele vem para te aperfeiçoar, vem para te santificar ao longo dessa jornada. Na segunda decisão, nós falamos sobre a decisão de confiar. Quando eu admito que eu tenho problemas, eu preciso tomar a decisão de confiar. A terceira decisão que nós abordamos foi a decisão de entregar. Eu decido entregar os meus caminhos, decido entregar os meus pecados ao Senhor, o meu fardo, para que Jesus venha e trabalhe na minha vida. A quarta decisão é que eu preciso depender de Jesus. Nós não podemos ser autossuficientes. Se nós julgamos que nós somos autossuficientes, também nós não precisamos do Espírito Santo. O Espírito Santo não atua em uma pessoa que é autossuficiente. Nós precisamos depender, tomar a decisão de depender. Quinta decisão é que eu decido obedecer. Obediência é o abecedário do crente. A obediência vem por intermédio da fé. E se nós obedecemos sem amor, seremos como os fariseus. Porque eles tinham conhecimento da palavra, eles faziam de tudo para obedecer a palavra de Deus, mas a obediência deles não tinha amor. Isso se torna meritocracia. Repete comigo, meritocracia. A sexta decisão foi, eu decido falar. Eu decido confessar os meus pecados. Eu decido expor, pôr para fora aquilo que está afetando, machucando a minha alma. A sétima decisão é eu me disponho a reparar. Aqui significa de nós perdoarmos aquelas pessoas que nos feriram e também a gente liberar perdão, também, ou melhor, perdoar aqueles que nos feriram e também pedir perdão pelos pecados que nós cometemos diante das pessoas. Ou tu acha que só as pessoas causam problemas para você? Nós também causamos problemas para as outras pessoas e precisamos admitir. E por último, irmãos, quando nós passamos por esse processo de cura da alma, nós estaremos engajados em compartilhar a mensagem do Evangelho. E a última decisão é, eu decido compartilhar. Percebe, todas as pessoas que estão engajadas na grande comissão, é porque elas passaram pelo processo. Quanto tempo Jesus andou com os discípulos? 3 anos. Jesus não disse para eles logo de cara, vão, pregam o Evangelho e façam discípulos, porque eles precisavam passar por um processo. E lá na última mensagem nós falamos sobre a borboleta, que todos nós estamos cansados de ouvir, que a borboleta ela passa por um processo de transformação. Antes ela era uma lagarta e depois ela se torna uma borboleta. E a pergunta foi, você quer ser uma lagarta para ficar se arrastejando ou uma borboleta para você voar? É claro que você quer decidir ser uma borboleta, amém, irmãos? A gente não quer viver uma vida se arrastejando, sabe? Empurrando a vida com a barriga.
Mas estamos nesse processo, estamos nesse caminho, e Deus está trabalhando em nós por intermédio do Espírito Santo em nossa vida, amém? Marcos capítulo 12, verso 30, diz assim: ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esses. Amém? Coloca a mão no teu coração, vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo nesta noite venha falar com cada um de nós. Senhor Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos para que o Senhor venha, por intermédio do teu Espírito Santo, ministrar a tua palavra em nosso coração, Senhor. Nós oramos por revelação, não por uma informação, Senhor, acerca da tua palavra, porque informações o mundo tem de monte, mas nós queremos a revelação da tua palavra, que traz cura para a nossa alma, Senhor. Em nome de Jesus, libere sobre nós um espírito de revelação, de sabedoria, de conhecimento da tua palavra, para que nós sejamos cheios do teu Espírito Santo e possamos transbordar na vida das pessoas, nas quais nós iremos encontrar durante essa semana, Senhor, a tua presença. Se você crer, você diga amém. Glória a Deus. Então, eu tenho que admitir que eu tenho pecados, tenho que admitir que eu cometo erros, falhas, mas uma coisa é importante, que aquele que não reconhece os seus problemas, inclusive em relacionamentos, permanece da mesma forma. Isso aqui, até os psicólogos chamam de negação. Se eu não admito que eu tenho problemas, pecados, se eu não reconheço, eu acabo negando os sentimentos, as emoções e também a palavra de Deus sobre a minha vida, porque eu acabo me tornando uma pessoa perfeita. Eu não preciso da palavra, eu não preciso da presença, eu posso tomar as minhas próprias decisões, eu posso viver a vida da forma como eu quiser, e ninguém tem nada a ver com isso. Só Deus pode me julgar. Irmãos do céu, só Deus pode te julgar, nós vamos orar, porque nós estaremos lascados, porque Hebreus diz que terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Então nós cremos que reconhecer é importante. Repete comigo: reconhecer é importante. E olha que coisa interessante, na infância nós aprendemos algumas táticas de sobrevivência, principalmente quando nós não recebemos a atenção dos nossos pais, ou até mesmo de pessoas muito próximas de nós, e quando nós nos tornamos adultos, nós acabamos colocando informações na nossa cabeça, como se isso trouxesse um certo tipo de esquecimento. Como, por exemplo, falamos coisas do tipo: prefiro esquecer isso. Não, deixa para lá. Aconteceu, eu vou seguir a minha vida, e o tempo vai tratar de curar essas feridas da minha vida. E é um grande erro. Isso é uma forma de burlar as emoções, negar os sentimentos, e até mesmo negar experiências ruins que nós tivemos. Nós tivemos, irmãos. Olha para a tua vida lá atrás, olha para a tua origem, as experiências que você teve, as feridas que foram causadas, sabe, seja por pai, por mãe, por irmãos, ou por pessoas próximas do nosso ciclo, que de alguma forma abriram feridas no nosso coração, e quando elas não foram tratadas, chegaram na fase adulta, nós temos problemas de relacionamentos. Percebe? A vida nos ensina muitas coisas. Alguns extremos também. Quando a gente lida com uma pessoa muito carismática, quando falam de uma pessoa carismática, a gente pensa numa pessoa muito habilidosa, né? Ou até mesmo uma pessoa muito brincalhona. Mas uma pessoa carismática é uma pessoa que carrega um carisma. O que é o carisma? É o cáris. O cáris é a graça de Deus. Olha que interessante isso, porque a graça, ela não está relacionada apenas a uma habilidade, mas a graça também está relacionada a uma alegria abundante em Deus. E quando nós não ressignificamos o nosso passado, ficamos presos nele. Não há alegria no nosso coração, na verdade é uma alegria fingida. É uma emoção fingida. Como nós já ouvimos, né? Colocamos máscara para mostrar que somos felizes diante das pessoas, quando na verdade internamente não foi tratado. A gente simplesmente diz: prefiro esquecer isso, o tempo há de curar essa situação. Então nós vemos que com o passar dos anos, esta tática, essas afirmações que nós fazemos, elas confundem a realidade sobre a nossa vida.
à medida que eu for ministrando aqui, obviamente, vou compartilhando algumas experiências que eu tive, mas a minha experiência pode não ter sido a tua. Mas uma coisa fica clara, Jesus, ele está ensinando sobre relacionamento. Primeiro, ele ensina sobre o relacionamento com Deus. Ame ao Senhor. Talvez para você seja muito simples essa expressão, ame ao Senhor. Tá, mas como que eu vou amar ao Senhor? Quando alguém fala assim, cara, Deus é como um pai. Mas como Deus é como um pai, sendo que o meu pai me abandonou, meu pai abusou de mim, meu pai simplesmente substituiu a presença dele através de presentes? Irmãos, eu tive que ouvir uma coisa de um cara, olha a experiência que o pai passou para ele. Ele disse o seguinte, meu pai me ensinou que eu preciso manter sempre a despensa da minha casa cheia, para que a minha esposa não duvide do meu caráter, porque ela vai olhar para a despensa cheia, ela vai dizer, meu marido é um homem de Deus. Só que na verdade, meu pai me ensinou também eu ter um relacionamento poligâmico, desde que eu mantenha a minha casa abastecida. Olha o tipo de relacionamento, referência que um pai ensina para o filho. Então, como um filho vai aprender a amar a Deus como um pai, sendo que o pai dele ensinou, não princípios, mas ensinou pecados para que o filho cometesse, e normalizando, como se fosse algo normal de acontecer. Vai lá, entrega o teu dízimo, vai num culto no domingo, mas não deixe de abastecer a tua casa, para mostrar para tua esposa e teus filhos que você é um homem de Deus, que você é um trabalhador, que você mantém todas as contas pagas. Olha que absurdo isso, gente. Então, afeta o relacionamento com Deus por conta dessas experiências ruins e traumáticas. E a pergunta que nós faremos aqui é o que impede você de reconhecer que você tem problemas relacionais. Talvez você veio de um ambiente, de uma família muito bem estruturada, de um pai que te ensinou os caminhos, ou até mesmo ele pode ser tão protetor que te impede de você ter experiências, de você aprender a lidar com frustrações. Que esse é o cuidado que eu tenho com os meus filhos. Eu não posso ser um pai protetor, impedindo eles de vivenciarem as experiências deles. Eu não posso colocar sobre eles as minhas experiências. Eles precisam ter as experiências deles. Porque se eu for querer resolver todos os problemas deles, eu vou impedir deles conhecer a Deus, deles crescerem e amadurecerem. O Theo, por exemplo, ele é mais emotivo do que o Joaquim. E reconhecendo isso, percebendo isso, a forma de lidar com o Theo é diferente da forma que eu lido com o Joaquim e também com a Elis. Mas eles precisam ter experiências. Eles precisam aprender a lidar com as emoções deles. Porque eles vão chegar, o Joaquim está próximo da fase aí da adolescência, que é a puberdade, os hormônios, a flor da pele. A gente assistiu aquele filme lá, ó, Divertidamente 2, né, a ansiedade, querendo tomar o controle das emoções, tirando a alegria do centro. Olha, parece, é Bíblia, irmão. 1/3 do reino de Deus é formado por alegria. O fruto do Espírito é alegria. Davi diz, Senhor, não tire de mim a alegria da tua salvação. Pode tirar o trono, pode tirar o reinado, mas não tira de mim a alegria da tua salvação. Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Então nós não podemos substituir a alegria de Deus pelo trabalho. Quando nós trabalhamos, precisa ser com alegria, irmão. Independente do que você faça. Quem está aqui? Quem está entendendo isso? Então a gente sempre vai lidar, por exemplo, nessas experiências que afetam os nossos relacionamentos, o amar a Deus com toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de todo o coração, e amar o próximo como a si mesmo, quando essas experiências não foram ressignificadas. A gente vai lidar com vergonha, dor, entender que você não é importante para Deus, né? Pensar que não há perdão pelo que você cometeu. Eu já tive que lidar com tudo isso, irmão. Acredito que você também. Não, Deus não vai perdoar esse tipo de coisa que eu fiz. Olha só o que eu fiz, né? E pensar que admitir que você tem problemas ou que até está lidando com pecado, não vai resolver por conta de medo, né? Porque não vai adiantar absolutamente nada. Mas a palavra de Deus traz uma promessa: aqueles que confessam e abandonam, ele se torna livre. Se nós continuarmos carregando esses fardos, irmãos,
a jornada fica cansativa, é como uma lesma, a gente se torna aquele lagarto, fica ali rastejando, sabe? Já viu quando você coloca sal num lagarto, ele fica todo, né, todo contorcido? E se tem uma coisa que lagarto não gosta é de sal. E a Bíblia fala que nós somos sal da terra. Olha aí. A Bíblia diz que nós somos sal da terra. Então, não é para você se comportar como um lagarto, ficar empurrando a sua vida com a barriga, irmão. Você é sal da terra, é isso que Deus pensa ao teu respeito. Também a gente não reconhece, ao não reconhecer que nós temos pecados, que nós cometemos erros, isso alimenta o medo em nossa vida. Olha só o que diz, não precisa abrir, eu vou ler aqui, Hebreus capítulo 12, verso 1, diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Onde o pecado é benéfico aqui, irmão? Onde o pecado, ele é algo que nos impulsiona para a presença de Deus, pelo contrário, ele é um peso, ele é um fardo. Nós vimos as Olimpíadas aí, né, mostrando para nós que quando a pessoa está carregando alguma coisa, ela se torna mais lenta, mas quando não há um fardo sobre ela, obviamente, ela consegue caminhar de maneira correta. E a Bíblia vai falar sobre isso, olha, vai falar mais. E corramos com perseverança, olha a promessa. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o espera, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Se tem uma coisa, irmãos, que a gente lida nessa vida, é a vergonha, sabe? Puxa, eu fiz aquilo, o que as pessoas vão pensar ao meu respeito? Olha só, me divorciei, olha só, tive um problema financeiro, passei fome. Então, a gente olha para o nosso passado, a primeira coisa que vem é a vergonha, né? E o medo do passado, ele nos paralisa, ele nos aprisiona lá atrás. Irmão, se eu ficasse com medo do passado, eu ficaria parado há 20 anos atrás na minha vida. Não teria casado, não teria filhos, não estaria liderando o ministério, não faria absolutamente nada. Só que existem pessoas, eu estava com um amigo de infância, no aniversário da Elis, e aí a gente estava relembrando algumas pessoas, né? E como elas estão hoje. Você olha e você fala, meu Deus, cara, 20 anos se passaram, essa turma parou no tempo. Não desejaram casar, não construíram um patrimônio, não construíram uma família, paralisaram. Porque elas estão presas no passado. O medo do passado assombrou, colocou grilhões nelas e elas não conseguem viver, avançar. Talvez algumas dessas pessoas vão falar assim, nossa, né, o Robert fez isso, aquilo. Meu irmão, a vida passou. E você está ainda nessa. O que passou, passou. Agora a gente precisa olhar para as coisas que estão à frente. Tanto Isaías quanto Paulo falam praticamente as mesmas coisas. Deixe as coisas velhas para trás e siga para o alvo que é Cristo Jesus. Ou seja, deixa o passado com o passado, irmão. Anuncie um divórcio com o passado. Não tem como você mudar o passado, mas tem como você ressignificar o passado para viver o teu futuro, amém? Glória a Deus. Então, para muitos as feridas, dependências e maus hábitos prendem e fazem pessoas tropeçarem. Por isso, tornam-se pessoas amarguradas, por causa de algo que ela fez, ou até mesmo elas se recusaram a perdoar aqueles que causaram alguma dor para elas. Sabe, quando nós recusamos o perdão na vida de alguém, nós estamos tomando um veneno, achando que o outro vai morrer. Quando, na verdade, quem está morrendo somos nós mesmos. Nós estamos tomando veneno por recusar em liberar perdão para aqueles que nos ofenderam. Também tem o medo de mudar, irmãos. Como que nós vamos amar ao Senhor e amar ao próximo e até nós mesmos, se nós ainda cultivamos o medo de mudança? Eu já mudei junto com a Érica, se eu não me engano, umas 4, 5 vezes. E mudança não é legal. Mudança é desconfortável, mudança é muita bagunça, mudança, meu Deus, é um caos, irmãos. É um caos. Sabe, a última vez que a gente se mudou, faz 1 ano e meio atrás, quem já foi no nosso condomínio,
Os caras não deixaram a gente levar os móveis até o último bloco. A gente tem que levar no lombo, irmão. Então, assim, é cansativo, é pesaroso. A gente olha a distância e fala assim, puxa vida, não tem nenhum carrinho para levar até lá. Não tem nenhum carretinho só. Aí eu perguntei pro pessoal lá do prédio, falou assim, por gentileza, pode liberar para a gente levar o carro até lá, o carreto até lá? Aí o rapaz falou assim, não pode. Eu falei, puxa vida, a gente vai ter que levar nas costas mesmo. Ele falou assim, sinto muito, não posso fazer nada. E lá fomos nós, pegando um sofá, até desmontou. O sofá não é o mesmo depois da última mudança. Já percebeu uma coisa? Toda vez que você vai mudar, os móveis vão se... Minha mãe usa a expressão, despinguelando. Eles vão afrouxando, né? E aí, cada vez que você monta e desmonta, o móvel vai perdendo ali a sua utilidade e chega uma hora que você vai ter que jogar fora, né? Mas se você tem uma casa própria e você fez um planejado, significa que você tem planos de ficar ali durante muito tempo da tua vida, né? Mas a mudança é algo que causa medo, né? A gente não está aberto a novas oportunidades. Tem pessoas que têm medo de mudança, irmão. Eu tenho medo de mudança. Eu tenho que lidar, o Espírito Santo deixar, assim, trabalhar dentro do meu coração, porque vem a preocupação com o que as pessoas vão pensar a respeito. E o medo, ele pode paralisar você diante de uma oportunidade que Deus está te dando. O medo, ele ataca o fundamento da fé. O medo impede você de colocar os seus pés para andar nas águas, no sobrenatural de Deus. Só que tem uma coisa interessante, eu sou uma pessoa que eu amo demais a vida de Pedro. Pedro era um homem impulsivo, mas pensa num homem emocionado no sentido, eu quero viver o milagre de Deus. Só que ele tinha que lidar com a impulsividade, e brasileiro não é diferente. A gente é muito compulsivo, a gente é muito impulsivo, a gente se move muito pelas nossas emoções. Tanto é que o Brasil lidera o ranking de pessoas ansiosas, que é o excesso do futuro, é o temor com relação ao futuro. Então eu tenho que fazer as coisas agora, eu tenho que viver agora, tenho que dar fruta agora, eu dei o dízimo, então Deus tem que me abençoar. Olha, eu comecei a pregar o evangelho, eu quero ver agora pessoas sendo salvas, eu comecei a queimar por Jesus, e estou vendo as pessoas ao meu redor sendo despertadas. Não é assim da noite para o dia, irmãos. Uma lição de casa para vocês, que eu tenho certeza que vai tocar e mexer com a tua fé para algo bom. Assistam um documentário no YouTube chamado Avivamento da Ilhas Fiji. Meu irmão do céu. O país vivia um caos civil, um caos político. E as igrejas, os irmãos, decidiram se unir para orar. Não desconsidere o poder da oração em unidade. Quando o povo de Deus se reúne para orar, em unidade, meu irmão do céu, o inferno retrocede e a igreja avança. E você vai ver, de maneira prática, a transformação de Deus em uma nação, que era um pleno caos. Mas eles precisavam assumir uma posição de mudança. Eles desejavam a mudança, eles não podiam cultivar o medo de mudar. Eles tinham, o desejo de mudança, de transformação no país. E toda vez que a gente vai fazer mudança, ou melhor, reforma dentro de uma mudança, quem já reformou casa morando dentro dela? Se tem uma coisa, você reformar uma casa, você está construindo uma casa, você não está morando lá. Mas quando você está morando na casa e fazendo reforma, é muita sujeira, barulho, não é verdade? É o cheiro de tinta, incomoda. É isso que o avivamento de Deus faz, irmãos. O avivamento de Deus traz inconformismo. Não te deixa confortável dentro de um ambiente. É igual a gota gelada caindo do chuveiro no dia frio. Você fica incomodado, porque a palavra de Deus, ela traz isso para nós, o inconformismo com a nossa espiritualidade, para nós sairmos do sedentarismo espiritual. Tem muitos de nós que está engordando, está enchendo, está retendo aquilo que Deus já liberou, irmãos. Já viu ovelha quando fica gorda ou fica cheia de pelo, ela não consegue andar, ela está travada. Então, se de fato nós queremos ver uma transformação de Deus, precisamos nos submeter a mudanças. Em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a sua vida que todo medo de mudança saia de você e que o perfeito amor aperfeiçoe o amor de Deus na tua vida. Quem crê, diga amém. E você precisa resolver os problemas
para viver relacionamentos saudáveis. Todos nós aqui desejamos viver relacionamentos saudáveis. Amém, irmãos? É uma paz de espírito maravilhoso, mas Deus também nos dá a oportunidade de resolvermos esses problemas. Não tem como nós fugirmos por mais que nós desejamos. Sabe? Você fala assim, meu Deus, eu vou sair, vou esquecer os problemas. Aí começa a aderir à filosofia do Timão e Pumba, né? Hakuna Matata, os seus problemas você deve esquecer, isso é viver. Isso é uma ideologia hippie, irmão. Paz e amor, drogas e rock and roll. Vamos viver sem os problemas. Esquece, cara. Eu assisti um filme, irmão, acho que ele chama Vida Selvagem. O cara abandonou o trabalho, escreve uma carta dizendo para a família, ó, gente, eu vou sair no mundo, vou conhecer o mundo. E vai, só que ele não fala para onde ele vai. Então, ele vai para um lugar lá no meio do Alasca, e ele começa a ter experiências com aquela vida selvagem. Só que a comida acaba, não tem pessoas mais ao redor dele, e aí ele começa a comer, não vou contar o filme não, mas irmão, você vai ver, é coisa de louco, você fala, meu Deus, cara, o cara, ele foge dos problemas da vida. Sabe os monges? Os monges foram conhecidos porque eles decidiram sair do caos para ir morar lá no deserto. Porque assim, segundo eles viveriam uma santidade, uma pureza de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa, a pureza e a santidade de Deus, nós vivemos no meio do caos mesmo. Não tem como nós fugirmos. Lutero, por exemplo, ele disse que 1 ano de casamento valeu mais do que 10 anos de seminário. Porque foi onde ele aprendeu a amar, foi onde ele aprendeu a liberar perdão, exercitar o perdão e o amor todos os dias da vida dele. Então, por isso que casamento não é sustentado pelo amor, o casamento é sustentado pela aliança, não é sentimento, é uma aliança. Então, quando nós temos uma aliança, nós honramos. E uma coisa é certa, irmão, quem, por exemplo, não honra uma aliança com um cônjuge, não honra aliança com ninguém. Essa é uma grande verdade, dura de doer. E é uma grande verdade na nossa vida. Não confie em alguém que adulterou contra o seu próprio cônjuge. Se ela traiu o seu cônjuge, ela é capaz de trair qualquer pessoa. Não faça negócios, não faça relacionamentos. Eu creio no poder de Deus, eu creio na restauração de Deus. Mas, se essa pessoa continua vivendo na prática de pecado, irmão do céu, ela não honra a aliança, sabe por quê? Ela é hedonista, repete comigo, hedonista. O que é o hedonista? É uma palavra moderna utilizada que significa uma pessoa que ela busca satisfação própria. Ela pensa somente nela, ela não pensa no outro. Ela pensa apenas em suprir suas carências, suas necessidades, suas vontades, e a partir do momento que ela tem isso, ela descarta com facilidade as pessoas. Isso não está apenas dentro de relacionamento de casais, mas relacionamentos do dia a dia, dentro da igreja. Isso acontece, e é o que nós estamos orando, em nome de Jesus, para que, se acontecer na nossa comunidade, o Espírito Santo vai trazer um constrangimento, para que a gente não utilize relacionamentos por conveniência, mas relacionamentos por intencionalidade de ver o outro crescendo, porque discipulado é gerar Cristo no coração do outro, não é gerar o meu caráter, não é gerar as minhas vontades, é gerar Cristo no coração do outro. Então, quando o meu relacionamento com Deus, o meu amor com o Senhor está restaurado, estou amando ao Senhor com todo o entendimento, é o que? Razão. Entendimento é razão, meus pensamentos sendo transformados, meus pensamentos sendo transformados pela palavra de Deus, não é por um Spotify, não é por um podcast, não é por uma mensagem no YouTube, porque irmãos, eu sou uma pessoa que eu saio para ministrar em algumas igrejas, só que eu não tenho responsabilidade local com aquela igreja, presta atenção, eu vi um pastor falando isso, me chamou a atenção. Quando tem esses pregadores que vão em uma outra comunidade ministrar, é como se ele estivesse com a mangueira na mão, tentando encher várias garrafas. Ele vai encher um pouquinho elas, mas não vai encher tudo. Mas a igreja local é quando o pastor, ele enche ali, vocês estão me entendendo, né? Que é o Espírito Santo usando a vida de um pastor para trazer alimento, a trazer direção, para que ela seja transbordante.
na vida dela e que ela transborde na vida do outro. Então nós sabemos a responsabilidade que nós temos diante de uma comunidade. Sabemos a responsabilidade que cada membro tem com uma comunidade, porque é uma construção de uma aliança, relacionamentos saudáveis e relacionamentos verdadeiros. Eu desejo um relacionamento verdadeiro. Eu desejo um relacionamento saudável. Mas a gente vai encontrar pessoas no meio da jornada, no caminho, que Deus está permitindo que chegue até nós para nós auxiliarmos, ajudarmos e não descartarmos essas pessoas. Elas precisam de cura tanto quanto eu e você. Elas precisam de acolhimento tanto eu quanto você. Então nós precisamos resolver problemas para continuar a nossa jornada com Jesus. Então não esconda seus sentimentos, expresse. Eu vim de um contexto familiar, irmãos, que os sentimentos eram oprimidos. Então isso vai acumulando e quando chega na fase adulta, é um barril de pólvora, é uma panela de pressão pronta para explodir. Que ela vai acumulando e isso vai afetando ela, porque ela não está se esvaziando. Então por ela não viver uma vida, ou melhor, por ela viver uma vida de negação dos seus sentimentos, do seu coração, da sua mente, ela começa a lidar com medo e com a culpa. Quando Adão e Eva pecaram, a primeira pergunta que Deus fez: aonde está você, homem? Qual foi a resposta dele? Eu tive medo e me escondi. Então, por viver uma vida de negação, esse tipo de gente, ele se esconde e começa a lidar com os medos. E vai se tornando, acumulando, e aí começa a escurecer o coração. Talvez você já foi ministrado, já ouviu essa expressão, quando o Espírito Santo ele vem, ele começa a acender as lâmpadas dos quartos escuros, né, para trazer luz em meio às trevas. Então, irmãos, em nome de Jesus, convide Jesus para o meio desse processo. Convide Jesus para a tua vida, convide Jesus para dentro do teu coração, da tua mente, e permita com que Ele comece a acender as lâmpadas que estavam desligadas dentro do teu coração. Porque quando vem para fora, porque as trevas odeiam a luz de Jesus. Mas quando são expostas, a cura, em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos também enfrentar as dores de frente, irmão. Não tem como nós negá-las, muito menos evitá-las. Lidar com as situações difíceis é trabalhar no perdão. Pode ser bem dolorido, mas é extremamente necessário e saudável. Lidar com feridas, lidar com mágoas, lidar com frustrações que você teve, sabe? Abusos, violência, todo esse tipo de coisa ruim que aconteceu com a gente vai precisar encarar de frente. Não tem como esconder, não tem como colocar debaixo de um tapete, não tem como evitarmos um elefante no meio da sala, porque um elefante no meio da sala é visível. Nós temos que encarar, reconhecer, realmente aconteceu isso comigo, realmente falaram isso para mim, realmente fizeram isso comigo, mas eu decido liberar perdão, eu decido expor aquilo que está me aprisionando, porque eu quero ser livre em nome de Jesus. Eu quero viver uma vida abundante, quero viver uma vida saudável, eu quero viver uma vida contagiante no Senhor. Quantas pessoas nós tivemos que ajudar a expressar aquilo que ela está sentindo dentro de um relacionamento. Pessoas que casaram, irmãos, que não resolveram os seus BOs antes do casamento, e aí quando vão para um relacionamento entre casal, tanto o homem quanto a mulher não conseguem ali ter uma vida íntima, porque aconteceu tal situação em que ela não expôs, não pôs para fora, não deixou ser tratada, e aquilo vai aprisionando aquela pessoa. E não é isso que Deus quer. Ele quer que traga à luz todas as situações diante dele. E eu estava no YouTube, eu gosto de ver alguns vídeos para trazer uma certa ilustração para as mensagens, e aí eu vi um vídeo de abelhas dentro de um aquário, estavam fazendo um experimento. Durante o dia, as abelhas estavam voando, ali já construindo o seu mel, não sei como é que chama lá, o negócio do mel, colmeia, criando já colmeia, vivendo ali em unidade, trabalhando juntas. Depois que eles apagaram a luz, sabe o que aconteceu com as abelhas? Elas pararam de voar. Eu falei, nossa, que curioso isso.
quando estava com luz, elas estavam voando, elas estavam ativas, elas estavam trabalhando alegremente, cantando talvez, né? Participando de algo grandioso, que é uma colmeia, saindo para pegar o néctar de uma flor e levar até a colmeia, levando um pouquinho dela para contribuir com algo grandioso. Só que quando apagaram as luzes, as abelhas pararam de voar. Sabe o que o Senhor ministrou no meu coração nessa hora? Que quando nós vivemos em trevas, nós não vivemos a identidade e o propósito que Deus tem para nós. Nós deixamos de viver o movimento de Deus, deixamos de viver a alegria de Deus na nossa vida, porque a escuridão, ela abafa, pode abafar se eu e você permitirmos com que Deus faça algo na nossa vida. Olha que curioso isso. Então, irmãos, trazer a luz é como diz 1 João capítulo 1, verso 5, esta é a mensagem que ouvimos dele e que agora lhe transmitimos. Deus é luz e nele não há escuridão alguma. Portanto, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas vivemos na escuridão, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. Presta atenção, quem está entendendo isso? Quando desligou a luz, aquelas abelhas não estavam vivendo em comunidade, não estavam vivendo em comunhão. Mas quando havia luz, elas estavam ativas e cooperando umas com as outras. E aqui diz, se nós vivemos na luz, como Deus está na luz, temos comunhão uns com os outros. E aí o primeiro mandamento, amar a Deus com todas as forças, que diz respeito à disponibilidade, vigor físico, disposição, amar a Deus com todo entendimento, que é a razão, buscar Deus através da palavra, e amar a Deus de toda a nossa alma, com as nossas emoções. Aí, quando esses relacionamentos estão sendo saudáveis, restaurados, a gente começa a estar em comunhão uns com os outros. A gente começa a lidar uns com os outros e não com medo mais. E não com medo do passado, que as pessoas vão pensar, com medo de mudanças. Pelo contrário, nós viveremos uma nova vida em Cristo, cheia de abundância. Amém, querido? Você está aqui ainda? Eu vou para o segundo ponto. Eu falei o primeiro ponto, admitir. Deixa eu repetir aqui para vocês. Admitir que preciso restaurar os meus relacionamentos. O segundo ponto, admitir que eu preciso de alguém nessa caminhada. A gente chama de discipulado ou discipulador, alguém para caminhar essa caminhada junto comigo. Nós precisamos uns dos outros. Nós não podemos viver independentes uns dos outros. Olha só o que diz Tiago, capítulo 5, verso 16. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Olha que interessante. Ele está dizendo, primeiro, confessar os seus pecados. Reconhece as áreas que você tem cometido pecado, que você tem cometido pecado contra Deus, contra você mesmo, contra as pessoas. E aqui ele diz, confesse seus pecados uns aos outros. Aqui é um ponto importante, irmão. Eu já vi grandes problemas acontecendo por má interpretação dessa passagem. Eu lembro uma vez que um pastor falou de púlpito para os irmãos da igreja, confessar o pecado uns para os outros. Pega a pessoa que está do teu lado aí e confessa o teu pecado para ela. E o pessoal emocionado foi lá, olhou para a esquerda, direita, quem é o menos pior é tu, vai, você. E começou a falar das intimidades para ela. Irmão do céu, no dia seguinte a gente pensa, nossa, né? Todo mundo confessou pecado, a santidade. Irmão do céu. No dia seguinte, todo mundo estava sabendo o pecado um do outro. E rapaz do céu, e era um negócio brabo. De ordem assim, sabe, de patamar, você fala, meu Deus, cara. Virou um caos. Ao invés de virar uma liberdade em Cristo, virou um caos. Porque não tiveram a interpretação correta. Quando fala confessar seus pecados uns aos outros, não está dizendo confesse seus pecados para qualquer um. Se fosse qualquer um, estaria escrito, né? Confesse seus pecados uns aos outros. Esse outro, irmão, é alguém maduro, saudável, que sabe ouvir feridas, sabe lidar com situações adversas, que não vai te expor, pelo contrário, ele vai te acolher para gerar cura. Se alguém
ouve o teu pecado e expõe, ela não tem um coração de trazer cura. Ela tem um coração de causar feridas, marcas. E é decepcionante isso, porque muitos desigrejados foram pessoas que estão nesse quadro. Elas não querem contato com a igreja. Elas preferem ouvir uma mensagem de YouTube. Não, eu não preciso de igreja, eu não preciso de uma igreja institucionalizada, eu não preciso de liderança. Eu posso reunir a minha família aqui em casa mesmo e está tudo certo. Eu ouço a palavra, eu leio a palavra, eu creio em Jesus, mas não quero contato com o corpo de Jesus. E a maioria dos trabalhadores de Deus são os desigrejados, que foram feridos, não só por causa da igreja, mas eles não souberam lidar com essas feridas. Estão enclausurados, estão numa masmorra, feridos, lambendo as suas feridas. Quem já viu um cão lambendo o próprio vômito? Um porco, porcas lavadas, é forte essa expressão, né? Um porco lavado, ele está dizendo o seguinte, que é um porco que foi lavado, colocou lacinho, jogou um perfume, mas soltou ele, foi direto para o chiqueiro. Porque ele foi transformado do lado de fora, mas do lado de dentro continua a mesma tranqueira. A Érica uma vez fez um voto com Deus, eu achei bem interessante. A Érica raspou a cabeça. E quando raspa a cabeça de uma mulher, mexe com a vaidade dela, mexe com a autoestima dela, não é verdade? E a Érica recebeu um direcionamento de Deus de raspar a cabeça. Eu falei, meu Deus, minha esposa está careca. Saía na rua, né, parecia a mesma altura, parecia 2 meninos segurando a mão. E era estranho, mas eu fui me acostumando, entendendo. E uma coisa que a Érica falou é o seguinte, não adianta raspar a cabeça para fazer um voto com Deus quando o coração continua peludo. Porque senão seria um voto de tolo. Voto precisa ter propósito, precisa ter direcionamento da parte de Deus. Quem já viu o povo aí fazendo o voto de Nazireu? Os caras muitos deles fazem por emocionalismo, mas não faz por entendimento. Não, eu vou deixar meu cabelo crescer. Aí o outro fala assim, não, vou beber vinho. Meu irmão, calma, vai com calma, vai com entendimento, tá? Porque senão você vai fazer voto de tolo aí, né? Depois vai ficar administrando isso. Mas olha só, segundo ponto que nós estamos abordando aqui, é que nós precisamos de alguém para caminhar a corrida junto conosco. Então, confessar seus pecados uns aos outros, não para qualquer um, é confessar para que você seja curado. É você expressar, procurar alguém da comunidade, maduro, saudável, que vai te auxiliar. Tanto é que tudo isso que nós estamos abordando aqui da cura da alma, é apenas um prato de entrada para um curso que nós vamos dar para a igreja todo chamado 30 semanas. Se nós formos pegar ponto a ponto, cada particularidade do livro, irmão, seriam 7 meses só em cima do livro. Mas como nós temos outras mensagens para entrar com a igreja, seria muito extenso. Então nós vamos iniciar um curso, a gente vai se organizar com a liderança, para ter um curso na comunidade, Cura da Alma, chamado 30 semanas. E serão 30 semanas mesmo, onde nós vamos abordar isso. E dentro desse curso de 30 semanas, obviamente você vai ser acompanhado por uma pessoa, um discipulado, um discipulador, que você viu nele alguém para você caminhar essa corrida junto. Então não fomos chamados para andar sozinhos. Todos que decidem andar sozinhos, como diz Provérbios, que ele busca a própria destruição. Nós precisamos ser intencionais. Pastor, tem dificuldade de me relacionar. Você vai precisar se relacionar. Porque igreja é relacionamento. Se nós decidimos fazer parte de um corpo e decidimos não nos relacionar com as pessoas, não faz sentido você viver em igreja. É melhor tu ir para uma missa. Assim você entra na missa, o pastor, o padre não olha na tua cara, as pessoas, você entra e sai e ninguém percebe a tua presença. Então a gente deixará de viver uma igreja evangélica e vamos nos tornar como uma missa católica, onde a gente não se importa um com o outro, não se importa em estarmos conectados e intencionais uns com os outros durante a semana, participando de discipulado. Então, primeiro, nós não fomos chamados para andar sozinhos. E nós precisamos sempre de 3 presenças importantes que fazem parte da nossa comunidade. Primeiro, a gente precisa de Jesus, irmãos. Amém? Quantos aqui precisam de Jesus? Nós precisamos de Jesus para estarmos conectados com Deus. Então, para nós vivermos
esse ponto aqui de admitir que nós precisamos de um discipulado, de um discipulador, primeiro ponto, preciso de Jesus, cara, nesse processo. Sem Jesus, será uma terapia, e a igreja não é uma terapia, a igreja é o poder de Deus. Amém? Precisamos de Jesus. Segundo, nós precisamos participar de grupo pequeno. Grupo pequeno onde, de fato, nós vivemos a comunidade de verdade. Se conectar, se interessar. Estar conectado com o que as pessoas estão vivendo. Nós precisamos nos conectar uns com os outros. E terceiro, nós precisamos de alguém, de uma pessoa, que é o que nós chamamos na comunidade discipulador, que ajudará você a se conectar com você mesmo. Porque se nós estamos adorando a Deus, amando a Deus, é uma adoração, uma devoção. Segundo pilar da nossa comunidade é o quê? Eu preciso estar engajado em relacionamento, em ajudar os meus irmãos a crescerem espiritualmente. E terceiro, que a consequência desses dois é o quê? O evangelismo, que é o cumprimento da grande comissão. E aqui entra também essa parte da gente se conectar conosco mesmos. E terceiro e último ponto aqui dessa ministração é os 3 estágios da negação. Esse aqui é uma parte que vai lidar muito com a nossa alma. Tá? Então, nesse terceiro ponto, os 3 estágios da negação. Primeiro estágio, que são as prisões do passado, irmão. Que é baseado na dor e também no medo. Quando a gente olha para trás, olha assim para trás, será que gera gratidão no nosso coração? Muitas vezes não, você fala assim, misericórdia. Se eu olhar para trás e ver o que aconteceu comigo, me começa a trazer lembranças, memórias ruins, e começa a trazer sentimentos ruins, sabe, visões ruins, situações ruins. Irmãos, eu tive que lidar muito com isso, porque eu sempre olhava lá para a fase quando eu era criança, vendo a ausência do meu pai, as agressões, e uma série de outras coisas, eu falava, meu Deus, cara, isso me faz mal só de pensar, mexe comigo, se eu penso nisso me dá um negócio ruim. E aí eu comecei a ser inserido no contexto que naquela época, década de 80, 90, não tinha muito filtro, né? E era normal, por exemplo, uma criança acessar área adulta dentro de uma locadora, a época das locadoras, que era a área proibida para menores de 18 anos, né? E a gente acessando, os parentes colocando lá filme para assistir, e falando, olha, é isso aqui que um homem deve fazer, para mostrar masculinidade. Filmes de terror, nossa, assistia vários. E aí altos pesadelos, a mente ficava perturbada, irmão. Na nossa época, tinha um tal de documentário, que era proibido em vários países, chamado Faces da Morte. E a gente assistia para mostrar coragem, eu quero ver se você é homem. Você vai assistir junto com a gente aqui. Meu irmão do céu, isso aqui traz distúrbios mentais. Pessoas que são expostas a esse tipo de conteúdo, de situações, de experiências, boa mente ela não tem. Olha para as pessoas que assistem esses programas policiais à tarde, durante a semana. Você senta com elas para conversar, ela só fala de tragédia. Nunca tem uma notícia boa para contar. Aí, talvez você se pergunte, tá, mas pastor, eu posso assistir filme de terror? Poder você pode, irmão, mas depois você vai ter que lidar com as coisas na tua cabeça. O que de edificação traz um filme de terror? Pessoas esgoelando, matando o outro, e não tem nada de bom, irmão. Que memórias boas trazem para você? Então, aquilo que nós alimentamos a nossa mente é o que vai afetar as nossas emoções. Se a palavra de Deus diz, aquele que tem prazer na lei do Senhor, medite nela dia e de noite, está dizendo que quando você acorda, você precisa ler a palavra de Deus, você precisa meditar a palavra de Deus. Antes de dormir, ele diz, medite na palavra, dia e de noite, porque isso vai afetar os teus pensamentos. Irmão do céu, quando eu fui sendo bombardeado por essas informações lá atrás, minha mente era perturbada. Eu estava conversando com um irmão querido que a gente está ajudando no casamento deles. Eu falei, cara, eu tive ataque do pânico.
Eu tive vários problemas mentais na minha adolescência, no começo da minha juventude. Eu lembro que quando eu fui assaltado aos 12 anos de idade, estava indo buscar minha mãe no trabalho dela ali no Hospital do Morumbi, eu fui assaltado num ônibus, irmãos. E eu tinha acabado de ganhar um relógio do meu pai, novinho. Sentei lá no banco, de boa, vazio o ônibus. Aí 2 caras saíram lá do fundo, sentaram do meu lado. Eu falei, oxi, tá tanto banco vazio, o cara sentou do meu lado. Aí ele falou assim, ô jovem, esse relógio aí. Eu falei, acabei de ganhar do meu pai. Eu já tremendo, né? Já sabia, já. Sabe quando começa a acionar um instinto de medo? Eu comecei a tremer, falei assim, eu acabei de ganhar do meu pai, pode tirar, pode me dar esse relógio aí. Eu falei, não, moço, pelo amor de Deus, eu ganhei do meu pai. Aí ele pegou o relógio, e aí eu, apavorado, eu queria levantar para descer do ônibus. Aí eu levantei, aí ele olhou assim para mim, senta e olha para frente. Eu fiquei gelado, irmão. Sentei, fiquei apavorado. Eu não consegui expressar choro, porque ficou acumulado aquilo, fiquei sem reação. Desci do ônibus, cheguei lá no hospital, desabei para minha mãe. Foi o Carvão que me roubou. Eu conheci o cara ainda. Para quê, irmão? Minha mãe era ousada. Minha mãe era conhecida pela turma da bagunça ali do Inocop, Vale das Virtudes, inspetora de aluno. Então ela sabia lidar com esse tipo de gente. Minha mãe falou assim, vamos lá buscar. Eu falei, não mãe, pelo amor de Deus. Falei, não mãe, vou para casa. Eu apavorado, fui para casa. Aí minha mãe foi lá. Voltou, aí já era noite, já era umas 8 horas da noite, toca a campainha de casa. Aí foi abrir. Quem era? O Carvão. Irmão do céu, eu entrei em pânico. Eu falei, vou morrer. Eu comecei a gritar, mãe, ele veio me matar. Não, não quero morrer. Eu fiquei atordoado, irmão, com 12 anos de idade. Foi um trauma para mim. E aí ele foi com a mãe dele, devolveu o meu relógio. Ele disse assim, tia Tânia, eu quero pedir perdão para a senhora. Eu não sabia que era teu filho. Devolveu o relógio. Aí minha mãe pegou o relógio, colocou de volta para mim, mas eu fiquei em pânico. E aí eu lembro que eu fazia curso de datilografia nessa época. Né, os mais velhos vão lembrar da datilografia. E aí, saindo da datilografia, eu vejo a 100 metros de distância um cara sentado, como se ele estivesse me esperando. Eu olhei assim e falei, meu Deus, o Carvão sabe onde eu faço o curso. Eu entrei em desespero. Eu saí correndo, fui parar dentro de uma escola, cheguei dentro da escola e comecei a gritar, pelo amor de Deus, moço, me esconde. O pessoal que roubou meu relógio veio me matar. Eles estão aqui fora. Aí eles saíram, foram lá de fora. Jovem, não tem ninguém. Eu tenho sim, eles estão aqui fora. E aí não tinha ninguém, irmão. Me levaram até em casa. E dos 12 anos até a fase adulta, eu fui lidando com esses traumas. Isso é um dos traumas que eu tive. Violência, trauma de agressões, trauma de gente morrendo na minha frente, sabe, experiências ruins. Então, tudo isso foram gerando medos dentro de mim, que eu lembro que me deu crise do pânico, ansiedade, fora do normal, meu coração acelerou, minha pressão caiu, fui parar no hospital. E durante 8 meses, irmão, vivia no hospital por conta disso, arritmia, crise achando que toda hora eu ia morrer. Só que eu tive alucinações, não tinha ninguém correndo atrás de mim. Mas eu via com os olhos que tinham pessoas querendo fazer mal para mim. Percebe o que a mente ela é capaz, que o inimigo é capaz de fazer com a nossa mente, com os nossos pensamentos, até que a gente descobre através da palavra de Deus, que Jesus tem poder para curar todas as enfermidades e doenças que existirem, seja na alma, seja na mente, seja no coração, seja no físico. Eu creio nisso, irmão. Olha só o que diz. Vocês estão aqui, gente? Então são traumas que a gente viveu na nossa jornada. Perdas também, irmãos. Isso tem a ver também, perdas de uma pessoa amada, perdas perdas materiais, perdas financeiras, e até mesmo perdas de trabalho podem gerar prisões. Eu lembro, mas uma coisa Deus aproveitou e transformou para a glória dele. Eu tive uma perda financeira astronômica no ano de 2008. 2008, irmãos, eu praticamente já com 25 anos de idade, eu tive uma perda gigantesca financeira. Eu falei, acabou minha vida. Como que eu vou me reerguer? Eu não conseguia trabalho, não conseguia empreender, não conseguia fazer nada, porque eu estava paralisado diante de um trauma
perda material, perda financeira. Também a gente pode ter perdas sociais, como amizades. Sabe aquela amizade que você tinha, julgava que você tinha, hoje já não anda mais com você? E aí você sente muito por isso, você sente muita falta. Perda de relacionamentos amorosos, talvez você se relacionou com alguém que era o seu futuro marido, futura esposa, e você desejou, fez um sonho para construir uma família, tum, acabou tudo. Isso pode gerar um trauma também, pode prender uma pessoa no passado, e ela passa a evitar, passa a deixar de estar aberta para um novo relacionamento, porque isso de alguma forma aprisionou. Tem também os abusos físicos, emocionais, espirituais, ou até mesmo podemos substituir essa palavra abuso por agressão. Sabe, se tem uma coisa que nós temos cuidado com os nossos filhos, é onde eles estão indo. O Theo sabe muito bem, conversei com ele ontem, não quero você na casa de ninguém, não quero que você entre na casa de ninguém, porque 70% já é um índice comprovado, 70% das pessoas que foram abusadas são pessoas conhecidas. Isso gera traumas, paralisa a pessoa. Ela não consegue se relacionar, ela não consegue construir, porque suas emoções, seus pensamentos estão aprisionando ela ali naquele lugar. Ou pessoas sofreram abusos físicos, violência. Meu pai, meus amigos, ele educava na base da porrada. Era na base da cinta com a fivela até sair sangue. Eu creio na disciplina bíblica, de uma bela de uma chinelada, de uma bela de uma varada. Não com violência, não com ira, mas como disciplina. Os filhos precisam ser disciplinados. E se os filhos não são disciplinados, irmãos, eles não vão ter noção de respeito de autoridade. E a gente sempre fala em casa, olha, o Theozinho está ali, ó. Eu perguntei para ele, Theo, você tem dificuldade de obedecer? E ele foi muito sincero, ele falou assim, pai, eu tenho dificuldade de obedecer. Ele foi verdadeiro, ele falou, que legal, filho, que bom que você reconhece, né? Mas vamos trabalhar essa obediência. Aí ele falou assim, pai, me ajuda. Eu falei, tá bom, filho, vamos nessa. Mas quando precisa ser firme, precisa ser firme. Quando precisa usar de uma bela de uma chinelada, a gente precisa usar uma bela de uma chinelada. Hoje em dia estão querendo criminalizar, né? A palmada. Né? Eu sou contra a palmada, a chinelada por violência. Mas a chinelada por disciplina. Mas talvez na cabeça de alguma aqui, que é o limite da disciplina? Porque disciplina para mim, ela base da porrada. Disciplina para mim tem que quebrar os dentes. Disciplina para mim, calma, meu irmão. Segura o coração aí. A Bíblia ensina de maneira bíblica como nós podemos educar os nossos filhos. Vergonhas extremas, que aqui é conhecido também como bullying. Bullying significa, sabe como significa bully? Bully significa valentão, agressor. Então, uma pessoa que comete bullying, uma pessoa agressiva, e ela expõe pessoas de forma intencional, para que ela passe vergonha na frente das pessoas, com o objetivo de menosprezá-la, de diminuí-la. É isso que o bullying faz. Ele usa elementos físicos das pessoas. Você é gordo, você é magro, olha só, né? Eu lembro da minha época, irmão, os apelidos que a gente dava não eram um problema naquela época. Hoje em dia, meu amigo do céu, dá até cadeia, né? Que a geração hoje mais alfa, mais emotiva. Mas assim, também a gente não pode passar dos limites, né? Por exemplo, eu chamo meu filho em casa de negão. Para uma pessoa falar assim, nossa, que absurdo, isso é racismo. Na minha casa, que o Theo, que meu pai, eu nunca mostrei a foto do meu pai, né? Mas meu pai é negro, meu pai é baiano. Meu pai é uma mistura de índio com negro. Casou com uma mulher paranaense, de família mais branca, então saiu, a gente meio, né, não sei, na minha época a gente chamava de pardo, sei lá, né? Enfim. Mas, quando era criança, me chamava de narigudo, chamava de magrelo. Então, às vezes, os apelidos, olha que interessante, tem pessoas que quando alguém começa a chamar ela de tal nome, e ela não fala nada, e aquilo começa a ser verbalizado. Só que no fundo ela não gosta, só que ela não fala, porque ela não quer perder as amizades. Então a gente conhece pessoas já adultas, que deixam as pessoas chamarem ela pelo nome que deram para elas. Mas elas não conseguem, não se posicionam e dizer, olha, eu não quero que você me chame desse nome.
porque é muito feio. Eu lembro uma pessoa, eu estava junto com um grupo de pessoas conversando depois do culto, aí essa pessoa, esse jovem, né, um jovem, me chamou na frente de todo mundo, ô Piá! Aí na frente, eu não fui repreender ela na frente dos outros, né? Eu aprendi o seguinte, que a gente deve elogiar no público e repreender no privado. Aí fui no cantinho e falei assim, então, deixa eu falar uma coisa para você, jovem. Nunca mais na tua vida me chame de piá na frente de pessoas. Se for em brincadeira entre nós aqui, e se eu te der essa liberdade, tudo bem. Mas eu não te der essa liberdade de você me chamar de piá. Então, mais respeito com as pessoas mais velhas que você. Porque se eu normalizo esse tipo de situação, as pessoas começam a me tratar com brincadeira. E aí, quando eu vou confrontar, elas vão achar um absurdo. Então, eu preciso entender a linguagem, os momentos certos, de quando eu tenho que brincar com as pessoas, porque não tem problema você contar uma piada, ter humor. O problema não é esse. O problema é você, em alguns ambientes, mudar a linguagem, aí as pessoas começam a te tratar com desrespeito, e você simplesmente deixar. E as pessoas normalizam e começam a se tornar uma cultura. Mas, voltando aqui, então são vergonhas extremas. Outra coisa também, nostalgia extrema. Quando alguém fala assim, nossa, o avivamento da Rua Azusa, o avivamento de Charles Finney, o avivamento de Evan Roberts. Meu Deus, que avivamentos maravilhosos. Passou, irmão, você nem viveu nessa época. E aí você começa a contar histórias de coisas maravilhosas que você já viveu, só que o tempo passou. Nossa, quando era daquele jeito, ai que saudade. Não tem problema você ser nostálgico. Quando a gente vê um vídeo, uma foto dos anos 80, 90, traz lembrança, né? Fala, nossa, que legal essa época, né? Nada mais que isso, irmão. Eu já vivi muitos avivamentos particulares. Mas assim, foi naquela época. Eu sei que Deus tem coisas novas. Eu sou um caçador de coisas novas. Deus está fazendo algo novo. E eu quero viver o novo de Deus nesse tempo. E o segundo estágio, já vou indo finalizando, é as armadilhas do presente. Então, o primeiro estágio é o medo do passado, ficar aprisionado com o passado. Agora, o segundo estágio é as armadilhas do presente, que lida muito com a mente, porque nesse estágio nós lidamos com o tempo. Se no primeiro a barganha com a dor e com o medo, agora temos a ilusão de que o medo, né, vão diminuir com o passar dos dias, meses e anos. Não, o tempo cura, o tempo passa. E a pessoa não resolve a situação. Conheço gente com 70 anos, 60 anos, amargurado. Porque não liberaram o perdão, não resolveram com o passado. E aí, passou tanto tempo que criou raízes no coração, que ela tem uma grande dificuldade. Olha para uma vida de uma pessoa, por exemplo, uma criança. Eles são velozes em esquecer ou até mesmo liberar perdão para alguém. Sabia disso? Eles brigam aqui, mas depois dá 2 segundos estão abraçados de novo, brincando, como se nada tivesse acontecido. Agora, quando a gente se torna adulto, a gente se torna chato. A gente se torna ranzinza, amargurado, orgulhoso, soberbo, avarento. Porque a gente não trata no tempo que é para ser tratado. A gente deixa passar. Ah, não, deixa para lá. O tempo vai trazer, o tempo vai curar nada, vai potencializar o problema na tua vida, quando nós não resolvemos ele. Por isso que muitas pessoas mais velhas têm dificuldade de liberar perdão, de tirar o ressentimento do coração, mas eu acredito que Deus tem poder para fazer isso, mas se torna mais difícil. Porque as feridas, elas vão se tornando mais profundas. Uma coisa, por exemplo, o Theo machucou o pé hoje, jogando bola de tarde. Chutou a bola, tirou a casquinha, a pele do pé. Coloquei um band-aid, irmão. Agora, se ele for a vida inteira se machucando no mesmo lugar, aquilo vai se tornando um grande problema, chegando a ponto até mesmo de amputar a perna. Então, quanto mais tempo a gente levar para resolver um problema, mais raízes de amargura, ressentimentos vão causando dentro de nós. E para arrancar, vai ficar mais difícil. Não estou dizendo que Deus não pode fazer. Eu estou dizendo que vai se tornar mais difícil ainda, o processo de Deus.
Então, com o tempo, as pessoas vão dizer, com o tempo vai melhorar. Outros vão até dizer, eles não vão aceitar, nada vai mudar. Então, ela fica paralisada no tempo. E não podemos parar no tempo, porque esse tipo de pessoa, ela sempre está em busca de aceitação e provação. Não, as pessoas têm que me aceitar pelo que aconteceu. Elas têm que me aprovar. Então, a gente vive viciado em aceitação e provação. E temos medo até do amanhã. E amanhã, como será? Então, querido, em nome de Jesus, para que eu e você sejamos libertos desse medo do passado e as armadilhas do presente, nós precisamos romper com o passado, olhar para o passado com gratidão. Deus, sou grato pelo que eu vivi, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o teu propósito. Não entendo o porquê eu passei por isso, onde o Senhor estava quando isso aconteceu, onde o Senhor estava quando eu sofri essa violência, onde o Senhor estava quando eu sofri essa agressão. A gente tem esses questionamentos, mas a verdade é que Deus estava lá. Porque Deus permite tristeza, morte, dor e sofrimentos nessa terra. Será que Deus ele quer provar o amor dele para nós por permitir essas coisas? Não, irmão, porque existe a maldade no coração do homem. O homem é mau. Pastor, por que eu peco? Porque você é mau. Não há nada de bom em você. E se há algo de bom dentro de nós, é porque Cristo está operando dentro de nós. Se nós exercemos bondade, é porque o Espírito Santo está se movendo em nós. Se há alegria em nós, é porque o Espírito está se movendo em nós. Amém, irmãos? É porque nós estamos dando, como diz o pentecostal, dá lugar, irmão. Dá lugar ao Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Deixa ele trazer cura. Rompa com o passado. Até mesmo com o futuro, o temor pelo futuro. Então a ansiedade entra nesse problema aqui também, que pessoas estão com medo do passado e com o temor do futuro, que o futuro é desconhecido, o futuro nós não sabemos o que vai acontecer mais, o amanhã pertence a Deus. Viva um dia de cada vez, viva o presente, viva o hoje, olha para o passado com gratidão, olha para o futuro com esperança, mas olhe para o presente como algo, uma oportunidade que Deus está te dando de você fazer diferente na sua vida. E por último, irmãos, vou terminando aqui. O terceiro estágio dentro desse terceiro ponto aqui dos 3 estágios da negação é amuletas emocionais. O que é isso, pastor? Isso tem a ver com o comportamento. Se no primeiro estágio está lidando com culpa e dores no coração, o segundo estágio com o coração e a mente, no segundo estágio está lidando com o tempo, e o terceiro estágio está lidando com as muletas emocionais. Sabe por quê? Nós queremos compensar em prazeres momentâneos, para nós nos sentirmos bem e aceitos. Isso envolve pornografia, vícios, em todo tipo de situação. Vício, talvez na tua cabeça é, vício de cigarro, vício de bebida. Não, mas tem outros vícios. Vício de trabalho, vício de igreja, o cara não sai da igreja, não tem tempo para exercitar a vida dele com a família. Vício, sei lá, enfim, a lista é grande, mas esses são os principais que nós encontramos. Vício de traição, vício de roubo, sabe? Porque ela tem pessoas, irmãos, que elas têm prazer nisso. Elas têm prazer em cometer isso. Não, eu vou usar a pornografia porque isso vai me deixar relaxado. Eu já tive que ouvir de um jovem dizendo assim, pastor, eu não acho errado a pessoa cometer o pecado da fornicação, porque é contra ela mesma. Então eu não penso em ninguém quando eu faço isso. Tá, tu pensa em quem? Em alface? Você precisa de um gatilho, você precisa de projetar uma imagem na tua mente. E quando olha só como a mente é poderosa. Quando você projeta algo na sua mente, instantaneamente o seu corpo sente. Quando você vai assistir um filme de um dorama, mulherada chora no dorama, não vejo graça em dorama. Eu vejo a Erika, oh meu Deus. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Mas tudo bem, não é uma crítica não, né? Mas, isso mexe com as emoções. Uma nota menor na música mexe com a emoção. Já chorei ouvindo louvores, irmão. Já chorei ouvindo até a música Black do Pearl Jam.
Não era nem crente. Oh, meu Deus, perdi, cara, tá no Brasil. Nossa, cara. Eu lembro que, eu falava, agora uma particularidade. Eu lembro que uma vez, irmãos, a gente estava trabalhando numa turnê de uma banda chamada MXPX. Olha a cabeça do emocionado. Eu era fãzaço da banda. Eu falei assim, Deus pode me levar agora. Eu posso morrer agora feliz, porque eu fui no show do MXPX. Meu Deus. Olha que sem noção, irmão. Ontem a gente estava indo lá para celebração na Paulista, vou falar manifestação. Aí estava no meio do caminho, ia ter um show no estado do Morumbi. O pessoal andando, né, semi-nu, para ir para um show no estado do Morumbi de um cara chamado The Weeknd. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Parecia a banda de rock, todo mundo de preto. Fui ver, não era rock, né? Era música emotiva. Eu falei, meu Deus, cara, que música ruim. Assim, efeminado. Por que eu estou falando isso? Sim, que era, exato. Eu entrei nesse tema. Eu falei, meu Deus, cara. Então, pessoas usam isso para, de alguma forma, se sentir bem, entretenimento. É isso que eu estou querendo dizer. Então, o cara que é viciado em drogas, ele quer usar, irmão, para tentar, de alguma forma, buscar uma alegria que ele só pode encontrar em Jesus. Então, ele usa, o efeito da droga é assim, eu uso, o efeito passa, mas eu quero usar de novo, para voltar a ter aquele mesmo sentimento que eu tive anteriormente. Pela graça de Deus, eu acredito que foi um livramento do Senhor. Porque se não fosse o livramento do Senhor, provavelmente eu estaria na Cracolândia hoje. Me ofereceram cocaína. Aí eu falei assim pro cara, falei, não, mano, se eu usar esse negócio aí, e se eu gostar, para mim pode ser um caminho sem volta. Mas eu cheguei a usar a droga como maconha. O Joaquim, ouvindo isso, falou assim, nossa, pai, você usava droga. Eu falei, calma, Joaquim, foi no passado. Jesus me encontrou, minha vida foi ressignificada, porque ele ficou preocupado, né? E aí ele fez muito questionamento. Mas, irmãos, em nome de Jesus, esse estágio, essas muletas emocionais, a gente quer usar para tentar, de alguma forma, ter um alívio momentâneo, para nos sentir bem diante dessas situações. Não vai resolver. O único que é o nosso alívio é Jesus, irmãos. Jesus é o nosso alívio. Jesus, então a gente não precisa buscar essas válvulas de escape para a gente se sentir bem ou em paz, quando na verdade a verdadeira paz nós encontramos em Cristo Jesus. Então elas dizem, pessoas que vivem, né, nessa muleta emocional, elas dizem assim, eu não quero mudar. Aí eu lembrei agora de uma experiência que eu tive, depois que eu me converti, os empresários do Nat Roots falaram assim para mim, e Robert, que história é essa? Você virou um Rodolfinho, né? Fazendo alusão ao Rodolfo Abrantes. Falei, cara, não, mas eu tive um encontro com Jesus e eu fui cara de pau, irmão. Eu comecei a falar mesmo, eu tive um encontro com Jesus, minha vida foi transformada, que eu andava com eles. E aí eles ficaram curiosos, né? E eu comecei a contar e um deles falou assim, cara, não sei não. Eu acho que se eu me converter, vou ter que largar a droga. Eu falei, exatamente. Vai ter que largar essa vida mundana. Olha só, na cabeça dessas pessoas, elas estão pensando apenas nas perdas que elas terão, mas elas não conseguem vislumbrar com a glória de Deus. Então elas ficam flertando, não, elas ficam barganhando, e eu fui assim, irmão. Eu fui assim, não, se eu for crente vou ter que largar do cigarro, vou ter que largar das mulheres, vou ter que largar disso, daquilo outro, eu vou perder minha vida. Então eles ficam pensando só nas perdas. Não conseguem se alegrar com a transformação. Então isso são as muletas emocionais. Elas estão preocupadas apenas com as perdas dos subterfúgios que geram uma emoção para ela. Mas elas não conseguem olhar e vislumbrar para as coisas que estão adiante disso daí. Não conseguem se alegrar dizendo, cara, eu perdi isso, mas eu ganhei isso. Eu perdi tudo, mas eu ganhei Cristo. Por isso que Paulo diz, eu considero todas as coisas como esterco para ter que ganhar o conhecimento de Cristo e ser achado nele. Ou seja, Paulo não estava focado apenas nas perdas, mas ele também estava focado nos ganhos que ele teria, que era Cristo. Eu considero como perca. Porque pensa num cara erudito, um cara que sabia lidar com as pessoas de todas as tribos, raças e nações. Então ele não estava interessado na perda. Ele estava interessado no ganho. Eu quero conhecer a Cristo
e ser achado nele, irmãos. Então Jesus está nos levando para esse lugar, amém? Trazendo cura para a nossa alma, através dessas mensagens. Então, para finalizar, irmãos, pare de viver no passado, em nome de Jesus. Pare de viver no passado, viva hoje a verdade de Deus, viva a palavra do Senhor. Sabe, a gente tem proporcionado encontros com a presença de Deus, se coloca nesse lugar, pô, estamos já no 8º dia, puxa, eu perdi. Irmão, entra na metade, mas entra. Pega a onda. Já viu um surfista? O surfista, ele fica sempre ali com a prancha, esperando a onda vir. Sabe, Deus te dá um discernimento de um surfista experiente, mesmo que você não tenha experiência, mas Ele te dá o discernimento para você entender o tempo e o modo de pegar essa onda. Quantos aqui estão entendendo isso? Então você vai olhar para aquela onda, a onda de Deus vindo, irmãos, sobe nessa prancha, pega a tua maca e começa a andar, e começa a surfar diante da onda de Deus. Aleluia! Então eu vivo a verdade. E por último, irmãos, em nome de Jesus, confie em Deus e na pessoa de Deus. Para que a gente passe por esse processo de cura, nós precisamos confiar no Senhor. Admitir que nós precisamos confiar. Amém? Quantos aqui está disposto a entrar nesse processo de cura para nós vivermos os melhores dias das nossas vidas? Se coloca de pé em nome de Jesus.